A Petrobras anunciou na segunda-feira que reduziu em 20 centavos o valor do gás de petróleo, GLP, o gás de cozinha, para as distribuidoras. Com isso, meus amigos, o produto passa a valer R$ 4,03 por quilo e não mais R$ 4,23. Segundo a estatal, o preço de um botijão de 13 quilos passaria para R$ 52,34, com uma redução média de 2,60. O último ajuste no gás de cozinha foi feito pela Petrobras em 9 de abril deste ano. Naquele dia, o gás caiu de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo, com um botijão de 13 quilos valendo R$ 54,94. Essa queda média de preço para o botijão foi de R$ 3,27. No início de setembro, a estatal anunciou um corte de 7% no preço da venda da gasolina para distribuidoras e que passou então de R$ 3,53 para R$ 13,28 por litro, uma redução de 25 centavos. A redução foi a quarta consecutiva em menos de 2 meses. Mas eu falei números, ajusta aqui, reduz ali, aumenta aqui. Eu já me perdi. E vocês aí de casa, hein? Na prática, no nosso cotidiano, é difícil entender como é que é essa política de preços da Petrobras. Por isso, convidamos para bater esse papo quem entende, sobre esse sobe e desce de preço, gás de cozinha, combustível. Vamos conversar agora com o professor e consultor econômico José Rita Moreira. Mais uma vez agradeço a sua participação. Boa tarde, Zé. Tudo bom, Silmara? Prazer estar aqui contigo também e vamos tentar esclarecer aí na medida do possível. Vamos lá, porque a gente sempre fala sobre aquilo que pesa no nosso bolso. A gente se preocupa quando fica pesado, Zé? Aí vê lá a Petrobras anunciando, olha, uma redução aqui, mas daqui a um tempo nós vamos ter que subir de novo. Na prática, como é que funcionam esses cálculos, essa base de preço, por exemplo, da Petrobras, Pois não, Silmara. A Petrobras assumiu uma postura, e não quer dizer que eu concorde, que os preços dos combustíveis de maneira geral, e aí isso inclui o gás de cozinha, seguiriam padrões internacionais de preço. Então, por exemplo, se o barril de petróleo lá fora subir de preço, automaticamente provoca um efeito aqui. Se o dólar começa a subir aqui, automaticamente provoca um efeito no preço. O que aconteceu nesse meio tempo? Algumas medidas foram tomadas aí pelo governo, como subir a taxa de juros, que é uma forma de você reduzir a inflação, porque a inflação, sem dúvida nenhuma, ela sacrifica muito, principalmente os trabalhadores, e foi um remédio amargo que começou a surtir efeito, Nós estamos sentindo aí que os índices de inflação estão caindo, no mês passado caiu 0,6%, esse mês está caindo praticamente 0,4%, ou seja, os preços estão caindo. Ao mesmo tempo, o barril de petróleo lá fora, que é a referência que a Petrobras usa, caiu bastante. E o dólar aqui no mercado nacional também caiu bastante. Qual é o efeito prático disso? Nós estamos sentindo nos combustíveis, por exemplo, que a gasolina está numa sequência de queda de preço, todo mundo está vendo isso. O etanol também numa sequência de preços. O diesel cai um pouco menos, por quê? Porque já tinha um benefício de CMS no diesel, então o efeito é mais lento que acontece, mas também está acontecendo. Então, se as referências que existem são os preços internacionais, está aí, os preços internacionais estão caindo. Então, logicamente, os preços aqui caem. E eu te digo mais, na questão específica da gasolina, segundo alguns estudos recentes, ainda existe um espaço para cair até 10% o preço da gasolina hoje. Tá? Vai cair? Não sei. Depende do conselho da Petrobras aceitar esse tipo de coisa, depende deles estarem solidários com a sociedade para poder dar esse benefício, porque eles olham muito a questão de lucro, Como tem muito investidor internacional também na Petrobras, eles querem assegurar o preço ao máximo aí do Bolsonaro. O que a gente percebe, Zé, por mais que nós tenhamos essa base internacional, sem entrar no mérito político, não nos compete isso agora, apenas essa análise econômica, essa questão de preço e que vem para nós consumidores, a impressão que o consumidor final tem é que, por exemplo, quando quer tem um jeitinho, Nós estamos em um ano eleitoral, por exemplo, será que se tiver uma pressão
ou um bom diálogo, ou um mexe aqui, um mexe ali, não tem condições realmente de reduzir isso? Isso sem dizer também, né, Zé, que eu acho que é importante a gente ressaltar, a liberdade que as distribuidoras têm também no valor final. Eu concordo plenamente com você. Acho que neste momento, independente de política, né, existe um esforço, sim, não é só no Brasil, o mundo todo está correndo atrás das suas soluções para poder baixar os preços. A gente está vendo que lá fora a Europa está sofrendo muito com isso, por causa da Rússia, por causa da guerra. Estados Unidos com uma inflação de mais de 10%, nunca vista nos últimos 40 anos. Então, não é um problema brasileiro, mas cada país tem que arrumar a sua solução, né? O Brasil tentou aí, pelo lado de baixar o ICMS, que não provocou prejuízo para os estados, porque o volume de arrecadação cresceu, então individualmente caiu um pouquinho, só que o volume, a economia está forte, ela está se desenvolvendo, nunca se arrecadou tantos impostos como está se arrecadando agora, né? Então, isso é um efeito positivo sem prejuízo para ninguém. E, ao mesmo tempo, tem essa questão dos preços internacionais. Na minha opinião, eu acho que manter a Petrobras como um órgão estatal pesado, com influência política, só prejudica. Eu acho que precisaria pensar, sim, começar a pensar em aumentar a participação privada dentro da Petrobras, permitindo que aí sim tenha economia de mercado, e aí os preços, na minha opinião, poderiam cair ainda mais, tá? Sem essa disputa, porque indiretamente sempre vai ter uma interferência política, né? Ou sempre vai ter esse argumento: aconteceu isso por causa de política, aconteceu aquilo por causa de política. Desculpa, a economia ela é uma ciência exata, ela tem que se isolar da política, ela consegue se regular. Mas, de toda forma, só concluindo, os efeitos, tá, das medidas tomadas, tanto aqui quanto lá fora, assim como essa redução dos preços que nós estamos acompanhando lá fora, provocaram essa redução e, na minha opinião, vem mais surpresas boas por aí, Silmar. Que bom, falei que da próxima ele voltaria aqui com coisas boas pra gente, voltou. Zé, obrigado, um grande abraço para você, viu? Obrigado, Silmara, sempre um prazer estar contigo aí. Obrigada pela aula, foi muito bom, hein?